Um barulho assim, eu vou ter que ficar repetindo toda a vida a mesma coisa. É do tio Gilbert. Sim, vamos lá. Então, pessoal, antes da minha conexão cair ou de alguém me remover, eu estava falando sobre a página 27, tá? É de qual módulo, professora? Oi. A página 27? É de qual módulo? Sim. Módulo 3, pessoal. Nós não estamos no módulo 3? Sim. Na semana passada, nós falamos sobre crônica narrativa. E aí respondemos a página 26 e paramos na página 27. Fizemos o número 5 e eu pedi que vocês fizessem do número 6 em diante, até a página 29. Não foi isso? Sim, foi isso mesmo. Então vamos continuar aí do número 6. Após essa correção, nós falaremos sobre artigo, que está logo após essas páginas. E se der tempo, nós vamos preencher também umas páginas que estão lá no início, sobre notícia, que nós pulamos, tá? Ontem eu dei 3 aulas na 61. A gente já até conseguiu fechar esse capítulo. Eu não sei se esse capítulo aqui tem menos páginas do que os outros. Eu até fiquei de contar depois. Mas a gente já conseguiu fechar esse primeiro capítulo, porque ontem eu dei 3 aulas seguidas. Como para vocês eu dou 2 aulas seguidas e a outra é só na sexta-feira, pode ser que a gente termine só na sexta, tá? Então vamos lá, página 27. Você tá falando Tô falando normal, pessoal, deve ser a conexão. O meu áudio tá todo alto. Ótimo. A Camille sempre está ótima. Oi, Mariana? Eu falei que para mim você sempre está ótima. Ah, obrigada. Então, vamos lá. Deixa eu ver quem vai responder aqui. Tia, Oi. semana passada eu não fiz porque minha net caiu. Aí depois você assiste essa aula que você não conseguiu para colocar em dia aí, tá? A matéria. Tá. Então, pessoal, paramos no número 6. Quando se passa a história narrada na crônica? Comente. E aí, alguém fez essa? Narrador personagem. Não. É quando se passa a crônica. Ah, tá. Quando? É que não A história. Quando? O tempo. É que número, tia? 6. Número 6. Não. Não, que número 6. Tia, em Acho 1994 a 1994. Sim. A história se passa, no caso, ao longo da vida do narrador, não é isso? Desde que era criança, e aí diz lá no início do texto, com seus 8 ou 9 anos, até a vida adulta, não é isso? Então, número 6, quando se passa a história narrada na crônica? Comente. Vocês vão dizer que a história se passa ao longo da vida do narrador. Desde que era criança, quando ele tinha de 8 a 9 anos, até a vida adulta. Tia, Oi. professora, qual página? Caramba, pessoal, vim página 27, módulo 3. Tem alguém perdido aí ainda? Com português, ninguém, ou redação, ninguém devia estar perdido. Pessoal, Errado. todo mundo está na página 27 do módulo 3? Sim, tia. Vamos ser mais ágeis, hein? Tia, eu botei assim, em 1974 a 1994, vírgula, ao longo da vida do narrador. Posso passar para o número 7? Pode. Eu quero ouvir as respostas de vocês
Isso foi dever de casa. Embora alguns não tenham feito, eu quero que vocês voltem lá no texto e procurem a resposta, porque senão não tem sentido, né, eu dar aula para mim mesma. Ficar aqui falando das respostas Tia, e você vocês tá... nada, né? Então, mais uma vez, página 27. Ainda tem gente perguntando qual é a página. Pessoal, vamos entrar na hora certa. A aula começa às 9h20. Vocês podem entrar até uns 5 minutinhos antes, para não ficar nisso aí, qual é a página, e a aula correndo. Página 27, módulo 3. Paramos no número 6. Tá? O número 6 nós acabamos de responder. Quando se passa a história narrada na crônica? A história se passa ao longo da vida do narrador. Desde a sua infância, quando ele tinha entre 8 e 9 anos, até a fase adulta. Pessoal que não sabe a página, provavelmente também não fez o dever, né? Vamos lá, número 7. Vou ficar de olho aqui para ver quem é que está respondendo, quem é que fez o dever. Segundo o narrador, seu avô tinha um costume esquisito de ler o mesmo livro sempre. Por quanto tempo ele manteve esse costume? Até ele falecer. Mas qual é o tempo? Tem que botar lá no tempo. 30 anos. 30 anos, isso aí, por 30 anos. Então, número 7, letra A, por 30 anos. Tia, Oi? você fez o número 7 da letra A? 7, tá, acabei de falar. Qual é a resposta, pessoal? 30 anos. Isso aí. Obrigada. Posso passar para a letra B? Pode. Na letra B do número 7, a pergunta é: o que o menino imaginou que poderia ter levado o avô a ler sempre o mesmo livro? Eu posso responder? Pode. Ele pensava que alguém havia o obrigado, que ele não sabia ler ou que o livro estava escrito em outra língua. Muito bem, Mariana. A resposta está certíssima. Ô tia, posso ler o meu? Pode. Que o vô dele estivesse sendo obrigado a ler, ou que o livro fosse em outra língua, ou que o vô não saberia ler. Isso aí. Tudo isso aí que vocês falaram está correto. O menino imaginou que o avô não sabia ler direito, ou que ele estivesse sendo obrigado a ler aquele livro várias e várias vezes, ou ainda que o livro era chato ou escrito em outra língua, tá? Muito bem, a resposta está correta. De Mariana, de Davi. Mais alguém quer falar? Tia, Ana Clara desativou meu áudio. Ana Clara, vamos parar de desligar o áudio porque ela estava respondendo. Ô tia, Oi. eu não entendi. Fala, Ana. Não entendi. Seu áudio está baixinho. Fala mais alto. Eu não entendi a letra B. A letra B, Davi acabou de responder. A Mariana acabou de responder. Essas perguntas, pessoal, são perguntas de interpretação de texto. Está tudo no texto. Não tem nenhuma informação fora do texto. Ô tia, não fala a resposta não, faz ela procurar a resposta. Sim, então, vocês precisam... Primeiro foi dever de casa, né? Então, vocês eram para estar com o dever prontinho, só chegar aqui e falar a resposta.
Isso significa que muitos não fizeram, né? E segundo, que como é um exercício de interpretação de texto, é só voltar ao texto. Não precisa ficar esperando resposta do professor ou a resposta do colega. Vocês podem escrever com as próprias palavras, né, com base no texto. Agora vamos para a letra C. Por que, de fato, o avô leu o mesmo livro por tanto tempo? Porque ele começa e termina. Fica lendo Isso toda aí. hora. Isso aí, Beatriz. Porque ele Começa gostava e de termina ler. muitas vezes. Tia, Isso. eu botei assim. Pois ele gostava de ler o livro. E assim que acabava, ele relia o livro. Exatamente. E ele fez isso por diversas vezes. Ele terminava e começava a Ô, leitura Mariana, novamente. Terminava quando e começava novamente. Mariana, quando você acabar de responder a tia, por favor, desligue seu microfone porque tá fazendo zoído e tá atrapalhando. Não tá, não. Sem internet. Não tá, não. Eita, meu telefone caiu. Tá, não. É, aqui para mim também Tá, não tem barulho não, pessoal. Vamos lá, então. Então, repetindo, letra C, por que de fato o avô leu o mesmo livro por tanto tempo? Porque ele terminava Porque ele começa, Fala. porque ele começa a ler e nunca termina, porque ele vai começando, termina, começa de novo, termina. Isso, Mas porque existe ele outro. termina e começa de novo, termina e começa novamente, né? E ele fez isso por diversas vezes. Provavelmente, né, por gostar muito do livro, senão ele não iria ler tantas vezes. Ele nunca termina a história, o livro todo, porque ele sempre quer começar a ler tudo de novo. Ana, seu áudio está muito baixo. Verdade. Porque ele sempre não quer terminar o livro todo. Ele quer começar, Não. parou uma parte e começar tudo de novo. Não, ele lia até o final, sim. Lia tudo. Ele lia tudo e começava de novo. Lia e começava. Ele chegava, ele lia tudo. Porque ele devia gostar muito desse livro. Isso Por isso que aí. ele começava, lia, sabe? Isso aí. Fala, Felipe também tá falando aqui no chat que para Mariana desligar o microfone que tá dando eco. Ah, é? É. Ah, eu vi. Tia, você fala, aí o microfone dela refala o que você fala. Ah, tá com eco, né? Então vamos lá, pessoal. Liguem o microfone só quando vocês forem responder. Aí vai um de cada vez. Número 8. Como o livro é descrito pelo narrador? O que o narrador diz sobre esse livro? Como que é esse livro? Um livro grosso de capa dura e azul. Isso aí. Ele fala que o livro é grosso, de capa dura E azul. E ele diz também assim, livro enorme e assustador, de tão bonito, difícil, cheio de palavras inventadas. Tia, Fala, Ana. Ai, eu acho que ligava lá. Oi? Ai, eu vou lembrar de novo. Eu vou lembrar de novo o que eu ia falar. Então, número 8. O narrador descreve o livro como um livro grosso, de capa dura, de cor azul. Tempinho aí para quem não fez. Ô, tia, eu só fiz esse pontinho da 8. Eu não entendi a pergunta. Ah, é. Ô, tia, eu posso falar mesmo com você se tá certo? Pode. O narrador descreve livro grosso, capa dura, grande. Só isso. De capa dura, azul.
Isso aí. No número 8, pessoal, tem um pontinho embaixo. Vocês repararam? Com uma outra pergunta? Eu não entendi essa pergunta também, não. Nem eu. Então, Eu não sei se tá certa, mas eu escrevi um negócio. Eu falei livro antigo. então eu vou ler, aí a Nathalie vai falar a resposta dela. Eu Fala, Nathalie. quer falar a resposta? Sim, deixa eu só ler a pergunta para o pessoal aqui. Tá bom. A pergunta é a seguinte: o que essa descrição revela sobre a relação do narrador com o livro e com o avô? Pode falar, Nathalie. Livro antigo? Eu coloquei livro antigo. Como? Livro antigo. Livro antigo? Não, olha só. A descrição que o narrador faz sobre o livro é de que ele era um livro grosso, azul, de capa dura. Ele diz também que o livro era enorme e assustador de tão bonito. Então, qual era a relação, né, do narrador com o livro e com o avô? Essa descrição sobre o livro revela o quê? Que o livro era o quê para ele? O livro era muito importante para eles? Exatamente, né? A descrição revela a importância do livro para o narrador, como uma lembrança que ele tinha do avô, não é isso? Então, a descrição revela a importância do livro para o narrador como uma lembrança do avô. Tia, pode repetir o final? Sim. A descrição, vou repetir tudo. A descrição revela Pode ir. a importância do livro Ah, para o narrador, vírgula. pode ir. Como uma lembrança do avô. Foi? Foi. Então, agora vamos para a página 28. Número 9. Mariana, desliga o microfone. Ana Clara, não te dou essas confianças. Vamos, pessoal. Eu tô pedindo você desligar o microfone. Sem briga. Vamos lá. Cala a boca, Meu Deus, não Clara. tá fazendo nada. Você deixa o microfone e ninguém reclama. Vamos, Você pessoal. bota a boca dentro do microfone. Vamos Eu deixei meu desligar. microfone ligado? Mano, ela engole o fone e tá reclamando. Ai, gente, que briga boba. É verdade, Kailane. Vamos desligar os microfones. Na hora de responder, vocês voltem a ligar. Vamos lá, página 28, número 9. Por que o narrador afirma que o livro do avô era mais do que um livro? Era um verdadeiro baú. E aí? Porque era uma herança de família? Não. Vamos pensar no seguinte. Quem tem ou quem já teve um baú, para que serve um baú? Para guardar coisas. Para guardar coisas, não é isso? Então, por que o narrador afirma que o livro do avô era mais do que um livro? Era um verdadeiro baú. O que ele guardava nesse livro? Porque ele guardava cartão postal. Lembrança do avô. Porque é uma lembrança importante para ele. Mariana falou aí. Lembrança do avô. Não.
bilhete postal, acho que é assim fala, e bilhetes de loteria. Isso. Lá no texto diz E era precioso, né, o tia? avô guardava coisas dentro do livro, como se o livro fosse um baú. Ele guardava cartões postais, santinhos, bilhetes de loteria. Então, Pra dar tia, sorte, né, tia? Isso. tia, Oi. por que é santinho? Santinhos. Pode ser aquele cartõezinho, não tem esses cartõezinhos com oração, né? Que vem a foto de um santinho, uma oração. Ele guardava aquilo ali dentro do livro, assim como a gente guarda dentro da Bíblia, né? Ele Minha guardava. mãe tem um. Então, Peraí, deixa eu desligar meu microfone aqui só pra não atrapalhar. ou esses santinhos também podem ser imagens, né? Imagens pequenas que ele tinha e aí colocava dentro do livro, enfim. Olha a cachorrada. Posso passar para o número 10? Pode. Apesar de nunca ter sido sorteado na loteria, o narrador afirma que o livro deu muita sorte ao avô. Por que ele afirma isso? Pois ele teve uma boa vida. Oi? Pois ele teve uma boa vida. Não entendi. E pois ele teve uma boa vida. Pronto, falei o que a Mariana falou. A Obrigada. vida dele deu sorte, a sorte deu a vida. Que isso, Davi? A vida dele- Tudo errado. Que isso? Do nada. Vamos pensar, pessoal, ó. O avô nunca tinha sido sorteado na loteria, certo? Então, não era dinheiro, né? Mas por que mesmo ele não sendo sorteado, o narrador afirma que o livro deu muita sorte ao avô? E aí? Hein, pessoal? Pois ele teve uma boa vida? Isso! Tô colocando o celular aqui no carregador, pessoal. Sim, porque o avô, ele teve uma vida feliz, né? Ele teve uma vida boa, tinha uma família querida. Tia, Oi. a minha internet caiu. Eu vi aqui. Então, pessoal, número 10, porque o avô teve uma vida boa, ele era feliz, tinha uma família querida. Uma lixa. Agora vamos ao número 11, que é bem fácil. Vamos relembrar aí a nossa aula de tipos de discurso. Discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Releia um trecho da crônica. Nathalie, lê esse trecho para mim, por favor. Até que um dia eu, com meus 8 ou 9 anos, perguntei para ele: "Oh, vô, por que é que você nunca termina de ler esse livro?" E ele me olhou com surpresa e diversão. "Não, é que eu termino o livro e começo de novo. Termino e começo de novo, termino e começo." Muito bem.
Letra A. Que tipo de discurso foi empregado nesse trecho da crônica? Discurso direto. Direto. Muito bem. Essa Discutem foi direto. unanimidade, né? Todo mundo respondeu discurso direto. Muito bem. O que vocês viram aí nesse trecho que permitiu que vocês definissem esse trecho como discurso direto? Pois ele falou o nome do neto? Hã? E aí, o que vocês viram aí para perceber que o discurso é direto? Pois foi falado diretamente com o vô. Não. Pois ele falou o nome dele? Eu não sei, peraí. Presença do travessão para marcar a fala, né? O próprio Sim. personagem fala diretamente. Ô, professora, você me desculpa, mas vocês estão aonde? Porque eu fui no banheiro ali rapidinho. Número 11, letra A. Discurso Tá bom. direto. Página 28. Agora vamos à letra B. Que forma verbal é o mesmo que verbo, tá, pessoal? Tá bom. Que verbo foi empregado para introduzir a fala do menino nesse trecho? É presente? Qual é o verbo que vem antes da fala do menino aí, ó? Ô, vô, por que é que você nunca termina de ler esse livro? Qual é o verbo que aparece antes? No artigo? Verbo, pessoal. Qual é o verbo? Passado? Não, eu quero saber o verbo, não é o tempo. Qual é o verbo que aparece aí antes dos dois pontos? Perguntar. Tá. Isso. Perguntei. Lembra que eu falei para vocês lá em tipos de discurso sobre os verbos chamados de elocução? Verbos de elocução são aqueles que aparecem antes da fala do personagem. E ele vem seguido dos dois pontos, que são perguntou, falou, disse. Então, aí, o verbo que antecede, ou seja, que vem antes da fala do personagem, é o perguntei. Perguntei para ele, dois pontos. Ô, vô, por que é que você nunca termina de ler esse livro? Então, na letra B, vocês vão escrever perguntei. Tia, pode colocar perguntar? Pode. Perguntei vem do verbo perguntar. Foi isso que eu pensei. Podem colocar no infinitivo ou conforme está aí no trecho. Agora vamos à letra C. Que sinal de pontuação foi empregado para introduzir as falas dos personagens? Travessão. Muito bem, o travessão. Tá errado, 2 S. É exatamente o travessão que marca o discurso direto. Agora vamos ver quem vai acertar essa, hein? Vamos ver quem lembra. Além do travessão, pessoal, qual outro sinal de pontuação poderia ter sido empregado para essa mesma função? Aspas. Isso, gostei de ver, hein? Muito bem. As aspas. Inclusive, na aula de tipos de discurso, eu mostrei para vocês, né, um trecho com o travessão e o personagem falando, e mostrei também uma outra forma de representar, de reproduzir o discurso direto, que é através das aspas, né? Então, eu posso colocar a fala do personagem ao lado do travessão, ou eu posso colocar a fala do personagem entre aspas. Agora vamos à letra E.
que função as reticências, que são os 3 pontinhos, foram empregadas na fala do avô? Para Ele diz dar assim: continuidade à ação. termino e começo de novo. Termino e começo. Para indicar o quê, pessoal? Para indicar a continuidade da ação. Indicar continuidade da ação. Ou seja, essa ação se repete, tem continuidade. Termino e começo, termino e começo. Então, vocês vão marcar a segunda opção. Agora vamos para a página 29. Leia o trecho a seguir e responda as questões. Lê para mim, Mariana. Daí que quando eu já velho, com 90 anos de idade, eu só Tem pedi mais de uma pessoa falando. Calma aí, Mariana. Vai de novo. Daí que quando ele morreu, já velhinho, 90 anos de idade, eu só pedi uma coisa de herança. O livro azul de capa dura. Muito bem. Letra A. Qual é o significado da palavra entre as aspas? O que significa herança? O que ele deixou? Você pode consultar o dicionário ou, quem sabe, pode falar. O que ele deixou? Herança é algo que é deixado por alguém quando morre, não é isso? Ai, São os bens da pessoa falecida. Isso, muito bem. não gostei. Algo deixado por alguém quando morre, ou então bem deixado por alguém quando morre. Agora, olha que interessante. Na letra B, tá assim, por que nesse trecho o autor inseriu aspas nessa palavra? Por que ele colocou aspas em herança? Você falou letra A? Já. Hein, pessoal? Por que o autor inseriu aspas na palavra herança? Pois herança não é livro, se são os bens da pessoa falecida? Como Mariana fala mais alto? Livro não é herança, né? Mas Isso, Davi. Geralmente, quando uma pessoa morre, que deixa algum bem, foi mal, Mariana. bem que a gente diz é algo que vale, né? Valioso. Por exemplo, uma casa, um apartamento, Dinheiro. carro, né? Porém, aí o avô deixou um livro. Então, por que ele o autor precioso, usa né? aspas em herança? Porque não é muito comum, né? Hã? Receber um livro de herança. Não é muito comum receber um livro. Não, ainda não é bem isso. Porque não é valioso um livro assim. Mas para ele era. valioso, Mas para ele era. Então, por que ele coloca aspas aí em herança? Porque não é. As pessoas não consideram um livro como uma herança. Mas pensa nele, na opinião dele. O que ele achava? Por que ele põe ele achava que o livro era muito precioso, que teria que dar a alguém, né? Quando ele morresse. Exatamente. Então, pessoal, ele usa as aspas para destacar a palavra, a fim de mostrar que o livro, para ele, era algo muito valioso, era algo muito importante. Assim como uma casa, assim como um carro. Para ele, o livro era valioso. Por isso que ele considera como uma herança.
Foi? Foi. Todo mundo escreveu? Professor, eu coloquei assim, ó, a fim de destacar o livro e indicar o valor para o narrador. Na verdade, a fim de destacar a palavra, né? A palavra que está entre aspas, que ele quis destacar. Ah, tá. A fim de quê? A fim de mostrar o quão importante era aquele livro para o avô, né? O quão valioso era. Então, por isso ele considerou como uma herança. Ô, tia, lembra de semana retrasada, na aula de redação? E na aula de português? Eu lembro... Lembra que eu imitei o Chico Bento? Chico Bento, lembro? Eu mostrei pra minha mãe. Agora, vendo assim, eu tava de vergonha alheia. E ela falou o quê? Ah, não, tá bonitinho, mas eu senti vergonha alheia. Ah, ficou muito legal. Eu gostei, Davi. Você imitou direitinho. Fala, Pedro. Hoje você vai usar o livro de produção de texto? Só na sexta-feira, que é redação. Tá, porque hoje eu vim fazer o dever na casa do meu pai, aí eu acabei esquecendo. Ah, tá. Só na sexta. Número 13, fácil, fácil. Em relação à publicação do texto lido, responda as questões a seguir. Letra A. Onde essa crônica foi publicada originalmente? E aí? Onde que essa crônica foi publicada? Vocês vão encontrar a resposta na página 26. E aí? Ninguém achou? Tia, eu acho que foi no Publicado pela editora FTD em 2011? Não. Onde? Em que lugar? Não foi num livro, numa revista? São Paulo. No livro. São Paulo. Tem um livro, Não. Davi. Numa editora? Livro, revista, blog. Vamos voltar lá na página Ah, 26. tá. Pera aí. Foi mal. Pensar que você tava falando na região. Não. Estado, sei lá. Vamos ver quem acha a resposta aí primeiro. Página 26, vocês vão encontrar onde a crônica foi publicada originalmente. Pera, o que, tia? Página 26, vocês encontrarão a resposta. Livro, né? Num livro. Qual o nome do livro? Ah, pera aí. 26. Ninguém me entende nessa casa. Isso mesmo. Olha lá, para quem não achou, vou mostrar aqui. Tia, eu achei. Na página 26, lá na parte superior, lá no início, ó. Ninguém me entende nessa casa. Tem a imagem do livro onde a crônica foi publicada, ó. Esse livrinho amarelo. E o nome dele é Ninguém Me Entende Nessa Casa. Crônicas e Casos. Esse é o nome do livro. Do autor Léo Cunha. Então, voltando lá ao número 13. Peraí, tia, tem que colocar na parte da crônica? O nome do livro. Eu pensava que esse é o nome do livro. Ninguém Me Entende Nessa Casa. Crônicas e Casos. Tem que botar essa parte também. Tia, minha resposta ficou assim. Em um livro. Mas qual livro? Pode ser qualquer um livro. Você tem que dizer qual o nome do livro. Sei. É que eu tinha que botar aqui pra baixar ali pra fazer uma ajuda. Aí eu botei assim, em um livro, ninguém me entende nessa casa. Crônicas e Casos. Isso. O nome do livro vai até a palavra casos. Muito bem. Letra B. Em quais veículos de comunicação
podemos encontrar textos desse gênero? E aí, onde podemos encontrar crônicas? Blogs, Internet, Blog, revistas, revistas, revistas. jornais também. Numa livraria. Então, veículos de comunicação, jornais, revistas, sites, blogs. Letra C. Qual é o público-alvo dessa crônica? Pessoal, as crônicas são escritas somente para um determinado público ou, no caso, Público geral. público em geral. Público em geral. Público geral. Isso para todas as pessoas, principalmente aquelas que gostam de ler crônicas, né? Ou livros, né? Isso. Na verdade, tia, eu acho que todo mundo que gosta de ler, gosta de ler um livro, gosta de ler uma moral de uma história, essas coisas, pode ler isso e gostar. Isso aí. Por isso que a gente não pode definir o público. Ah, essa crônica foi feita só para crianças ou só para adolescentes. Na verdade, qualquer pessoa que se interessa pela leitura, que gosta de ler, né, pode ler uma crônica. Tia, quando uma pessoa faz uma crônica, é que aconteceu ou a pessoa está inventando? Não entendi, Pedro. Quando a pessoa faz uma crônica, esse caso aconteceu. Não entendi o que você quis dizer. O que está no livro, tia, aconteceu. Ah, olha só. Eu falei para vocês que Tia, não consegui falar porque a Isabel a tava. crônica é baseada em fatos do cotidiano. A crônica, na verdade, ela mistura o real com o imaginário. Então, Peraí, ô, parte tia. desse texto pode ser que sim, que seja verdade. E outras coisas podem ser frutos da imaginação do autor, tá? Ô, tia, eu Então, pesquisei o livro. Eu pesquisei o livro e está dizendo que 90% gostaram desse livro. Então, na verdade, porque a pessoa, quando ela escreve uma crônica, ela vai se basear em fatos do cotidiano, em fatos do dia a dia. Então, parte da história é verdade. E outras partes, como trata-se de um texto narrativo, ela vai criar, vai usar, né, a imaginação e vai misturar ali o real com o imaginário. E espera que dê certo, né? Espero que Agora nós vamos falar de um assunto super fácil, de uma classe de palavras muito fácil, tá? Página 30, módulo 3. Nós já estudamos até aqui sobre a classe dos substantivos, sobre os adjetivos, sobre os numerais, e agora nós falaremos sobre os artigos. Muito, muito, muito fácil, tá? Então, para vocês acompanharem, página 30. Eu vou começar a explicação, vou mostrar aqui umas folhinhas que eu preparei. Então, vamos lá. O artigo, pessoal, é uma palavrinha que vem antes do substantivo, podendo defini-lo ou indefini-lo, tá? Vocês lembram que quando eu expliquei sobre substantivo, eu falei assim, uma dica fácil de reconhecer o substantivo numa frase é que geralmente ele vai estar ao lado de um artigo. De um artigo. Então, o artigo é a classe de palavras que antecede, ou seja, que vem ao lado de um substantivo com a função de definir esse substantivo ou indefini-lo, tá? Além disso,
é através do artigo que a gente descobre o gênero de uma palavra. Se a palavra pertence ao gênero feminino ou se pertence ao gênero masculino. E também o número, né? Singular e plural. Então, o artigo, além de definir ou indefinir o substantivo, ele também indica o gênero e o número da palavra, tá? E nós temos 2 tipos de artigo. Nós temos os artigos definidos, que, como o próprio nome diz, a função dele é definir, especificar o substantivo. Quais são os artigos definidos? Ó, são esses aqui. Eu coloquei primeiro masculino e feminino, singular, depois eu coloquei masculino e feminino plural. Então, os artigos definidos são esses aqui. O, a, os e as. Bem simples, né, pessoal? Quais são os artigos definidos? O, a, e os e as. Isso aí. Então, esses aqui, esses 4, são os artigos definidos. O, a, os, as. E nós temos também os artigos indefinidos, que são aqueles que vão indicar sobre o substantivo uma ideia vaga, imprecisa, indefinida. Ó, coloquei aqui, artigos indefinidos. De novo, ó, masculino, feminino, singular, depois masculino, feminino, plural. Os artigos indefinidos são um, uma, uns, umas. Então, vamos falar comigo, junto comigo. Quais são os artigos indefinidos? Uma, uns e umas. Vamos lá, de novo, ó. Quais são os artigos definidos? O, a, Os, as. Muito bem. E os indefinidos? uma e umas. Isso. Vocês não precisam falar nessa ordem que eu coloquei aqui no papel, não, tá? Basta saber, basta diferenciar quais são os definidos dos indefinidos. Eu costumo colocar primeiro masculino e feminino, singular, depois o plural, que é para não esquecer de nenhum. Tá? Então, os indefinidos... Sim, a gente com certeza não vai esquecer que a gente já estudou isso. Exatamente. Nós só estamos relembrando, né? E aí agora nós vamos ver essa questão do artigo. Por que ele recebe esse nomezinho? Artigo definido e artigo indefinido. Eu vou mostrar aqui 2 frases para vocês que elas são idênticas, porém a única coisa que muda de uma para outra é o artigo. Eu quero que vocês percebam a diferença, qual é o sentido de uma e qual é o sentido da outra. Olha só. Na primeira, eu coloquei a professora chegou. O artigo está aqui, ó, ao lado do substantivo professora. A é um artigo definido. E embaixo eu pus a mesma frase, porém eu troquei o artigo. Eu coloquei uma professora chegou. Novamente, ó, artigo ao lado do substantivo professora, porém Tia. Agora nós temos um artigo indefinido, uma. Alguém falou em alguma coisa? Fui eu, tia. Eu vou sair aqui rapidinho que minha aula bugou. Eu vou entrar já. Tá, mas voltem. Então, pessoal, deixa eu colocar aqui no carregador de novo. Eu tiro, senão o celular cai. Mas agora chegou a 10%. Calma aí. Então, voltando aqui, pessoal. Opa! Com o carregador fica complicado. O carregador... Pronto.
Agora foi. Tá querendo cair, mas... Então, pessoal, voltando aqui nas frases. Quando eu digo assim... Tá fazendo uma luz... Quando eu digo assim, a professora chegou e uma professora chegou, o sentido é o mesmo? Não. Não, não é o mesmo. Não. Qual é a ideia que nós temos quando falamos a professora chegou? A professora Se refere à sua uma deles chegou. Hã? Referindo a professora da Ih, da tem sua muita gente turma. falando junto. Vamos um de cada vez. Fala, Beatriz. Tipo, se refere a aquela professora. Se fosse uma, poderia ser qualquer professora. Tipo, uma professora chegou. Mas não, quer dizer, a professora chegou. Exato. Fala, Davi. A professora quer dizer a sua professora, aquela professora. Você está se referindo a uma. Mas uma é tipo você se referir... Você está lá na escola, chegou. Uma professora chegou. Pode ser de outra turma, pode ser de outra escola. Você não sabe. Isso aqui. Por Vocês isso estão... se chama indefinido. Você não sabe qual é. Vocês estão no caminho certo. Eu só vou complementar a resposta. A noção que nós temos ao dizer a professora chegou é a ideia de que nós já sabemos quem é essa professora, né? A professora chegou. Então, é a ideia que a gente já sabe, já conhece essa professora. Agora, quando a gente diz uma professora chegou, uma professora pode ser uma professora qualquer. Eu não estou definindo quem é essa professora. Então, a mudança do artigo também muda o sentido da frase. Novamente, eu vou mostrar aqui, ó. A professora chegou. Artigo definido. Por quê? Porque nos dá uma ideia específica de quem é essa professora. Uma ideia definida de quem é a professora. Já na frase de baixo, uma professora chegou. Artigo indefinido, pois refere-se à professora de forma imprecisa, vaga, indefinida. Certo? Que você não conhece a professora. Exatamente. Além dessa função de definir ou indefinir o substantivo, reparem, o artigo também vai mostrar para a gente se o substantivo ao lado pertence ao gênero feminino ou se pertence ao gênero masculino, se o substantivo está no singular ou se ele está no plural. Os dois artigos que eu utilizei aí, a e uma, indicam que o substantivo pertence ao gênero feminino ou masculino. Tia, Oi. acabou a primeira aula. Você vai fazer a chamada da primeira aula ou vai deixar para vou deixar pro finalzinho. Vou deixar pro final, tá? A tia resolve. E aí, pessoal? A e uma. O que esses dois artigos indicam sobre o substantivo professora? Indicam que o substantivo pertence ao gênero feminino ou masculino? Ao feminino. Ao feminino, né? Porque eu utilizei a. Na frase de baixo, eu utilizei uma. Então, o artigo indica pra gente que o substantivo é feminino. Além disso, também indica um número. Esse substantivo está no singular ou no plural? Singular. No singular, porque aqui eu disse a professora. Então, eu estou falando sobre uma professora só. Agora, se eu dissesse as professoras, plural, né? O artigo estaria indicando que o substantivo está no plural. Se você falasse umas professoras, não daria, né?
Então, tanto na primeira frase quanto na segunda, os artigos indicam que o substantivo pertence ao gênero feminino no singular. Deixa eu ver mais o que eu posso falar aqui para vocês. Uma outra informação importante... Tia, a gente não está na aula de redação agora? Não, hoje não tem aula de redação. Hoje é terça. Hoje são 2 de português, né? No caso, as aulas de hoje ficaram iguais ao do outro horário, ao do horário antigo. São 2 de português. O que mudou foi que na sexta-feira vocês tinham só uma de redação e agora vocês têm mais uma de português. Uma de redação e uma de português na sexta. Então, pessoal, eu quero falar sobre uma outra coisa a respeito dos artigos, mas aí eu vou deixar para falar na página 32, que tem uns exemplos legais lá. Então, agora vamos fazer a atividade aí da página 30. Olha, essas atividades aí dessas páginas 30, 31, 32 são super fáceis, tá? Inclusive, na página 31, lá na parte superior, lá no início, tem um quadrinho verde bem explicativo. Tem lá assim, ó. Os artigos podem ser classificados em 2 tipos. Veja. E aí nós temos a classificação, definidos. Quais são os artigos? OA, os, as. Indefinidos, uma, uns e umas. E ao lado nós temos a função de cada um. Olha que legal. Função dos artigos definidos. Define, especifica o substantivo. Função dos indefinidos. Generaliza o substantivo. Muito bem. Então, agora vamos voltar lá na página 30. No número 1, nós temos aí um trecho da crônica que nós acabamos de corrigir, né? O exercício sobre a herança. Diz assim: daí que, quando ele morreu, já velhinho, 90 anos de idade, eu só pedi uma coisa de herança: o livro azul, de capa dura. Não quero mais nada, vó, só o livro. Vovó não gostou nada da ideia. Queria enterrar o livro com ele. Ah, Léo, tente entender. O João era doido com esse livro. O livro era a paixão dele. Tem que enterrar com ele. Não tem jeito, não dá não. Letra A. O que o artigo o, que antecede a palavra livro nesse trecho, sugere sobre esse substantivo? Sugere um livro específico? Exatamente. Sugere que esse é um livro específico, é o livro. Tá? Porque senão botaria assim, um livro. Se fosse um livro, seria um livro qualquer. Mas ele está falando de um livro especial, de um livro que tinha total importância para ele. Por isso, ele usou o para definir esse livro. Então, é a primeira opção. Perdão. Agora vamos à letra B. Se a expressão o livro fosse substituída por um livro, o sentido continuaria o mesmo? Não, se referia a qualquer livro. Um livro qualquer. Ia se referir a um livro comum. Exatamente, certinho. Então, vocês vão dizer que não e vão justificar a resposta, dizendo o que vocês acabaram de falar para mim, tá? Não, pois se fosse um livro... Perdão. A ideia seria de que se trata de um livro qualquer. Tia, eu botei assim. Não. Se referia ao livro
comum. Você colocou o não no início? Botei. Não. Se referia ao livro comum. Pois a ideia seria de um livro comum, de um livro qualquer. Ok. Pode repetir para mim, por favor? Não, pois a ideia se Certo, a referia ao resposta. livro. Primeiro você vai colocar não, vírgula. Pois, se fosse um livro, aí você destaca um livro. Pode ser entre aspas, ou então sublinha essa parte. Pois se fosse um livro, a ideia seria de um, Tia, de fiz um errado, livro. calma aí. Você vai ter feito certo. Vamos, pessoal. Seria. Pois se fosse um livro, a ideia seria de um livro qualquer. Na letra C, Pode. no trecho que eu acabei de ler, quais são as duas palavras que estão em negrito, que estão em destaque? Masculino. Não, quais são as palavras? Livre e paixão. Livro e paixão. Muito bem. E aí, na letra C, a pergunta é a seguinte: qual é o gênero das palavras em destaque nesse trecho? Livre e paixão. Fala, Davi. Não. Masculino. Qual que é masculino? Livro é masculino, paixão é feminino. Isso, vocês precisam especificar direitinho a resposta. Então, vocês vão dizer que livro é masculino. Olha a presença do artigo o antes aí do livro. E paixão é feminino. A paixão. Tia, Fala, Pedro. que letra você tá? Porque eu tive que ir mais rapidinho. Letra C, página 30. Tá. Livro é masculino e paixão é feminino. Dê a tia. Agora a letra D, vamos ver quem estava atento quando eu falei sobre a função dos artigos. O que permite reconhecer o gênero desses substantivos? O artigo. Muito bem, Davi. O artigo que o vem antes e da A palavra. paixão, o livro. Exatamente. Então, vocês vão dizer que o artigo que O vem e a. antes ou que antecede a palavra. Tia. Oi. O artigo que vem antes e Palavra. Eu coloquei o artigo o e a que vem antes dos substantivos. Certo. Posso passar para a letra E? Pode. Agora, flexione esses substantivos e seus artigos no plural. Como é que vai ficar? Os livros, as paixões. Muito bem, Davi. Então aí, A pessoal, letra tá pedindo para isso, tá pedindo para flexionar os substantivos e os artigos no plural. Então fica os livros, as paixões.
Tia, posso ler esse negócio amarelo? E seu áudio tá baixinho. É Nathalie falando ou é Ana? A parte amarela. O que tem? pra A ler? parte amarela eu já li para vocês. Aliás, eu já li não, já expliquei. Que fala aí o conceito de artigo, que é uma classe de palavras que vem antes do substantivo, tudo aquilo que eu expliquei no início. Agora vamos para a página 31. Leia a sinopse abaixo. Quer ler, Ana Clara? Quero. Então você vai ler esse quadrinho aí azul. Afinal, é a Afinal, felicidade. é a felicidade. Apesar das suas limitações físicas, um garoto atinge suas ideias de vida. Lê mais alto um pouquinho. Apesar das suas limitações físicas, um garoto atinge suas ideias de vida. Ponto. Seus ideais. Ideais de vida. Rafael vivia feliz em um sítio, vírgula, mas aos 7 anos Você fala passou a usar muletas. Ponto. Quando cresceu, foi para a cidade trabalhar com o tio. O problema nas pernas não o impediu de se tornar um rapaz realizado e apaixonado. Muito bem. Agora só um pouquinho. Fala, Richard. Alguém tá usando meu nome. Acabou de sair. Ué. E quem escreveu aqui no chat? Foi você ou a outra pessoa? Foi eu, alguém tá usando meu nome. Estranho. Vamos ficar de olho, então. Vamos ficar de olho para ver se entra. Apareceu. Gente. Oi? Oi? Apareceu. Richard, mas algumas pessoas saíram. É estranho. Vamos ficar de olho para ver se a pessoa volta. E aí a gente vê com o tio Gil quem é que tá fazendo isso. Vamos lá. Na letra B, que é para marcar, o artigo empregado no título da sinopse é classificado como Definido? Definido. Qual é o Definido. artigo que aparece no título aí, pessoal? A. Artigo definido, muito bem. Definido, é. Letra C. O artigo que antecede a palavra garoto na sinopse é classificado como Indefinido. indefinido. Tia, acertei. Porque na sinopse fala um garoto. Isso, um garoto, logo na primeira linha do texto. Então, Apesar das suas limitações físicas, um garoto. Isso aqui. Número 2. Complete as frases abaixo com o plural das palavras indicadas. Então, na letra A, tá assim: os, tracinho, que ganhei, são muito bons. Lápis, no plural, fica como? Os lápis. Lápis é uma palavra que não altera. Ela fica desse Que ela não se altera, ela fica singular. a mesma coisa. Exatamente, ela fica do mesmo jeito, tanto no singular quanto no plural. O que vai dizer para gente a quantidade exata é o artigo. O que vai dizer para gente se a palavra refere-se ao singular ou ao plural é a presença do artigo. Se eu digo o lápis, trata-se de um lápis só. Agora, se eu digo os lápis, trata-se de mais de um lápis, tá? Porém, a palavra ela não altera, ela fica do mesmo jeito no singular e no plural. Então, vocês vão repetir a palavra lápis na primeira linha. Letra B. Os, tracinho, anteriores
foram mais quentes. Mês no plural fica como? Meses. Meses. Ô tia, como que ficou a letra A? Lá, A mesma Ana, coisa. presta atenção. Então, meses no plural, agora não tem acento não, tá, pessoal? É meses. Agora a letra C. Os, tracinho, do meu irmão estão novinhos. Tênis. Fica a mesma coisa, fica tênis. Segue a mesma explicação de lápis. A palavra tênis não altera do singular para o plural. Ela continua do mesmo jeitinho. É tênis no singular e tênis no plural. O que vai indicar se é um ou se é mais de um é a presença do artigo antes, tá? Então, tênis vai ficar igualzinho aí como está entre parênteses. E letra D, os, tracinho, que conheci, são lindos. País, no plural, vai ficar o quê? Países. Países. O acento agudo permanece no I, tá? E aí nós temos um pontinho com uma perguntinha a respeito do número 2. Quais substantivos não tiveram sua forma alterada no plural? A e a C. Mas quais são os substantivos? Vocês têm que escrever aí. Não é colocar a letra. É escrever o substantivo. Lápis e tênis. Lápis e tênis. Que não tiveram a sua forma alterada no plural. Ou seja, continuou da mesma forma do singular. Lápis e tênis. Tia, posso ler esse pedacinho aqui? Pode. Alguns substantivos terminados em S não mudam sua forma para indicar o plural. Nesse Para caso, indicar o plural. Ponto. Não. Pausa. Nesse caso, o que mostra o singular ou plural dessa palavra são os termos que as antecedem como artigo. É o que eu acabei de falar para vocês. Né? Algumas palavrinhas não mudam a sua forma para indicar o plural, que é o caso de lápis, que é o caso de tênis, que é o caso de ônibus, né? O que vai indicar o singular ou o plural dessas palavrinhas são os termos que as antecedem, como, por exemplo, os artigos. Agora vamos à página 32. Na página 32, nós vamos falar um pouquinho sobre o artigo e a Alguém me chamou? Eu, tia. Fala, Davi. O meu Meet saiu. Oi? O Meet saiu, tia. Não entendi. Davi, fala mais alto. O meu Meet saiu, tia. Ah, tá. Acontece, pode ser a conexão. Tá, agora. Eu tô pelo computador agora. Vamos lá. Na página 32, pessoal, vem falando sobre o artigo e a substantivação das palavras. Prestem atenção nisso que eu vou falar agora, tá? Antes de eu explicar essa parte aí de substantivação, vamos fazer o número 1, que é bem fácil também, tá? Assim, ó. Leia as frases abaixo. Letra A. A mata verde se espalha por toda a colina. Letra B. Venha apreciar o verde e a tranquilidade da nossa reserva ecológica. Agora, relacione essas frases ao sentido da palavra verde em cada uma delas. Em qual letra a palavra verde
indica vegetação, ou seja, a própria mata. A, B. Letra B. Venha apreciar o verde significa venha apreciar a mata, a vegetação. Em qual que mata indica... Em qual que verde indica a cor da mata? Aí já é letra A. Letra A. A mata verde, né, indica a cor. Então, ficou a sequência B, A. E agora vem uma parte aí, pessoal, explicando sobre o artigo e a substantivação das palavras. O que é isso? Como eu falei para vocês, o artigo, ele sempre acompanha o substantivo. Dessa forma, qualquer palavra que pertence a uma outra classe, por exemplo, o adjetivo ou advérbio, qualquer palavra que pertença a uma outra classe, se ela estiver ao lado de um artigo na frase, ela passa a ser um substantivo, tá? Por isso que a gente chama aí de substantivação das palavras, porque qualquer palavrinha, mesmo que seja de uma outra classe de palavras, mesmo que seja um verbo, mesmo que seja um adjetivo, se na frase essa palavra estiver ao lado de um artigo, ela passa a ser um substantivo. Então, por exemplo, no livro aí nós temos uma frase que diz o seguinte: ouço o cantar dos pássaros toda a manhã. Reparem que nós temos o artigo o aí em destaque e ao lado nós temos a palavra cantar. O cantar dos pássaros. Cantar pertence à classe dos verbos. Né? Verbo é toda palavrinha que a gente pode conjugar. Eu canto, tu cantas, ele canta. Então, cantar vem da classe dos verbos. Porém, nessa frase, como ela aparece ao lado do artigo o, essa palavrinha passa a ser um... Hein, pessoal? O verbo cantar, por estar ao lado do artigo, passa a ser o quê? Substantivo? Oi, Pedro? Substantivo. Muito bem, Richard. Substantivo. Pessoal, vocês estão prestando atenção? Sim. Não tem nada mais para me fazer Ô, tia, do que prestar atenção na quando eu aula. ia responder, só que a Isabela esqueceu de mutar o microfone dela. Quando eu falei substantivo, aí não deu pra ouvir. Ah, tá. Eu vi que você Tia, ligou não o fui eu que microfone. respondi, foi Davi. Sim. Então, pessoal, eu estou falando aí sobre a substantivação das palavras, tá? Qualquer palavra que pertença a outra classe, por exemplo, verbo, adjetivo, advérbio, se tiver ao lado de um artigo, essa palavra passa a ser um substantivo, como nessa frase aí. Cantar pertence à classe dos verbos, mas por estar ao lado de um artigo, nessa frase cantar é um substantivo. A mesma coisa no exemplo embaixo, ó. 7 é o que preciso tirar na prova. 7 pertence à classe 2, nós aprendemos esses dias. 7 é o quê? Dos numerais. Numerais, né? 7 é um numeral cardinal. Porém, nessa frase, o numeral 7 aparece ao lado do artigo indefinido 1. Portanto, o numeral passa a ser um substantivo. Muito bem, Davi. E aí, no número 2, o exercício é exatamente sobre essa substantivação das palavras. No número 2 está assim: crie frases com as palavras abaixo, de forma que elas exerçam a função de substantivo. Então, na letra A, eu tenho a palavra frio, que é um adjetivo. Tá? Por exemplo, quando eu digo assim, hoje está muito frio. Frio, nessa frase, é um adjetivo, que indica uma característica. Porém, eu quero que vocês formem uma frase com a palavra frio
de modo que essa palavra vire um substantivo. Para ela virar um substantivo, vocês vão precisar colocar um artigo antes. Pode ser um artigo definido ou um artigo indefinido. Vamos lá, eu quero que vocês façam as frases. Todo mundo fazendo aí. Vamos criar uma frase com frio, sendo que frio vai ser um substantivo. O que a gente pode colocar aí? Tia, posso falar bem interessante? Pode. Não sei se for certo. Tá. Hoje. O frio está bom? Hoje tá tão frio. Não, Tia. olha só um minutinho, Davi. Ana Clara colocou assim, hoje está tão frio. Por que não está correto? Porque nessa frase que ela falou, frio continua sendo adjetivo. Para a gente transformar a palavra frio, que é um adjetivo, num substantivo, antes da palavra precisa ter um artigo. Fala, Davi. Tia, depois de Davi eu posso falar minha resposta? Pode. O frio está gostoso. O frio está gostoso, certo. Agora a palavra frio passou a ser um substantivo. Por quê? Porque o Davi colocou o o na frente. Fala, Pedro. Nossa, como hoje está um frio aqui. Não. Como hoje está... você colocou está um frio. Você usou Isso. um? Sim. Certo. Usou o artigo 1. Ô tia, olha no chat o que eu vou botar. Tá. Ô, tia, eu posso falar o meu por enquanto? Pode. Eu escrevi assim, eu só queria um frio agora. Eu Tia. só queria um frio. Aham. Sim. Fala, Mariana. Botei, o dia está frio hoje. Tia, olha minha resposta no chat. Mariana, a sua frase não está certa porque o dia está frio. Antes de frio, você usou está. Mas para frio Eu que virar botei. substantivo, você tem que Eu que colocar botei no o lá. chat. Eu que botei no Não, chat. tá errado. Mas tá errado, cara. Você cometeu o mesmo erro que você cometeu antes. Ana Neves, está errado. Exatamente. Tá certo. Ou Gente, olha só, presta atenção, não tem nada de difícil. Ô tia, Para a palavra virar um substantivo, é só acrescentar qualquer artigo antes. É Pode só ser botar definido ou indefinido. é só botar o artigo definido ou indefinido. Ou Isso aí. Exatamente. Mais alguém quer falar como que ficou a Posso frase? falar? Pode, Nathalie. Hoje está muito frio. Está muito frio. Também não, porque antes de frio você usou muito. tia, Oi. eu botei assim. O frio está congelante. Eu botei hoje está frio demais. Ó, a Isabela colocou o frio está congelante. Certo, o frio. Que eu acertei? Fala a sua, Richard. Hoje está frio demais. Hoje está frio. Não. Não, porque antes de frio você usou está. Tem que ser um artigo. A câmera vai sumir aqui um pouquinho rapidinho. Só um minuto. Alguém mais fez? Tia, eu botei hoje... Não, pera. Pode falar. Eu não sei. Eu vou botar hoje o frio está congelante também. Tia, eu já Ó, tô na B. Felipe colocou, hoje está tão frio que vou fazer um chocolate quente. Também não pode ser. Por quê? Antes da palavra frio, ele usou Meu tão. Deus, ô, tia. Então ainda não virou substantivo. Tia, engraçado, é tão fácil. Tia, eu botei um negócio, eu escrevi um negócio lá no chat, ó. Pode falar, meu tia. Exatamente. Tia, Pedro. deu o meu, tia. Pode falar? Exatamente. Tia, posso falar o meu? Fala, Nathalie. Tia, olha o meu chat. Um de cada vez. Fala, Nathalie. Hoje o frio tá de congelar. Hoje o frio está de congelar. Certo. Por que agora a frase dela está correta? Porque ela utilizou o artigo antes. Hoje, o frio
Então, agora frio é substantivo. Muito bem. Ô tia, Ana Neves colocou o menina e tá congelando. Não, nem usou a palavra frio. Frio. Davi, eu tentei ainda ajudar quando eu escrevi o negócio lá no chat. Não tem nem frio, gente. Meu Deus. Então, olha só. Você Tá, pode mas deixa, colocar deixa. também. O frio entrava pelas frestas da janela ou da porta, enfim. Agora vamos para a letra B. Na letra B, nós temos a palavrinha não. Não pertence à classe dos advérbios. É um advérbio de negação. Porém, eu quero transformar esse advérbio em um substantivo. O que eu vou precisar fazer? Hein, pessoal? O que eu vou precisar fazer para transformar o advérbio não em um substantivo? Colocar o artigo definido ou indefinido. Usar um artigo definido ou indefinido antes da palavra não. Então, o que a gente pode formular aí? Não, o bolo caiu. Oi? Eu coloquei assim, não, o bolo caiu. Não, porque aí o A, esse A aí que você colocou, por mais que você tenha colocado o A puro, esse A não é artigo, esse A é uma interjeição. Tá? Vamos lá. Quem consegue fazer uma frase com um artigo antes da palavra não? Eu coloquei assim, ó. Meu Deus. Eu não sei nem o que eu escrevi. Eu botei assim. Ele levou um não no meio da cara. Certo? Ele levou um não. Um não. Certo. Vocês podem colocar também. Recebi um não de resposta do meu pai ou da minha mãe. Recebi um não. A palavra não agora passa a ser um substantivo. Tia, Oi. olha o chat. Tia, posso falar o que eu coloquei? Pode. Fui pedir dinheiro pro meu pai e recebi um não. Certo. Fui pedir dinheiro ao meu pai e recebi um não. Certo. Olha o chat. Ô tia, eu Não. coloquei... Ana, você tem que usar... Você vai usar a palavra não na frase, mas antes dela você precisa usar um artigo definido ou indefinido. Tem que ter um antes, ou tem que ter o ou a. Pode falar, Mariana. Tia, eu vou ter assim. O frio. Eu tô falando da letra A. O frio é bom para maratonar Netflix. O frio é bom para maratonar Netflix. Certo. Tá vendo Saga Minecraft. Agora pode falar. Eu juro que eu entendi Naruto. Pode. Posso falar mais outra vez? Pode. Fui pedir um chocolate pra minha mãe e eu recebi um não. Fui pedir um chocolate à minha mãe e recebi um não. Certo. Agora vamos para a letra C. Ô, tia! Oi. Eu quero falar a B também. Pode falar. Vou ter que citar do lado de Biel? Não. Como? Vou ter que sentar do lado de Gabriel? Não. Não tá certo. Por quê? A sua frase ficou parecida com a primeira que Davi fez. Esse A, por mais que vocês escrevam ele sozinho, o A puro, esse não vem acompanhado do H. Esse A é uma interjeição. Então, não cabe nessa frase. Tá? Tipo, você pode colocar, fui pedir um estrogonofe pra minha mãe, ela disse não. Isso. Eu recebi um não. Na frente do não, eu acho que vai caber mais o artigo indefinido 1. Tá? E na letra C, pessoal? Tia, eu já fiz. Qual que você fez, Pedro? O balançar da rede está tão bom.
Isso, olha só. Na letra C nós temos balançar. A palavra balançar pertence à classe dos verbos. Por quê? Porque é uma palavrinha que eu posso conjugar. Eu balanço, tu balanças, eu balancei, tu balançaste. Tá certo, tia? Então, para eu tornar essa palavra um substantivo, eu tenho que acrescentar um artigo antes. Não é os substantivos que acompanham os artigos, pessoal? Você vai fazer a chamada, não? Daqui a pouco. Agora não. Então, o Pedro fez certinho. Repete para mim, Pedro. O balançar da rede está tão bom. O balançar da rede. Certo, ele transformou o verbo em substantivo. O balançar. Mais alguém? Ô, tia, eu coloquei assim. O tia. está leve. Só um minutinho. Fala, Davi. O balançar está leve. O balançar está leve? Você pode botar o balançar do balanço, tá muito bom. Vai ficar meio... Pode falar, minha professora. Só um minutinho, perdi a palavra aqui. Filosófico. Não, eu esqueci a palavra. Fugiu da cabeça aqui agora. Eu fiz uma filosofia. Mas vai ficar uma redundância, tá? Balançar e balanço. Eu fiz uma filosofia. Você coloque as palavras assim longe uma da outra na frase. Tinha Mas, filosofia em Davi, português? fala a sua frase de novo para mim. Tinha filosofia em português? Ô, tia, eu corrigi agora. Gente, Não entendi isso. Um de cada vez, pessoal. Fala. filosofia aprende em português? Não. Fala, Davi. Você vai liberar. Eu corrigi. O balançar da rede está leve. Agora melhorou. Você colocou o balançar está leve. O balançar de quê? Agora a frase ficou completa. Fala, Ô, professora, posso falar o meu? Espera, deixa a Nathalie falar primeiro. Nathalie? Então fala. Agora todo mundo falou junto. Fala, Nathalie. Eu fui no parquinho para me balançar no balanço. Eu fui no parquinho para... Me balançar no balanço. Não. Nessa frase, para me balançar, continua sendo verbo, porque você não utilizou um artigo antes. Fala, Kailane. Eu coloquei assim, na C. Pedi pro meu pai me balançar na rede. Também não tá certo. Por quê? Pedir para o meu pai me balançar continua sendo verbo. Você não utilizou o artigo antes. Ah, é só agora que eu percebi, desculpa. Isabela, Tia. você... Tia, esse é da B. Não, calma aí, pessoal, calma aí. Tia, eu tô explicando pra ela que tá errado, ela tá falando, tá certo, tá certo. Eu tô Mas explicando esse pra é ela da que B. tem que ter o O. Pedro É da tá... B, tia. Pedro tá impaciente aqui. Eu não tô Colocando, na cara, C, não, essa tô na matéria é B. muito fácil. Isabela, esse exemplo aí que você colocou do café também não está certo. Por quê? Você utilizou a palavra não, mas não é só para utilizar a palavra não. Você tem que transformar esse não em um substantivo. Para isso, você precisa utilizar um artigo antes do um. Tá? Tá. Quem mais Tia, quer 11 falar a horas. letra C? Hein, pessoal? 11 horas. Posso pular, então? 11 horas, já deu. Como já são 11h01... Tia, eu quero falar. Pode falar, Mariana. Botei assim, o balanço das escolhidinhas agita toda a igreja. Botei assim, o balanço das escolhidinhas agita toda a igreja. Mas Mariana, aí tem não é que ser balanço, balançar. é balançar. Senão fica muito fácil. Não pode mudar o nome, tem que ser só acrescentar um Isso. artigo.
Isso aí, Pedro. Vocês não podem modificar a palavra. A palavra é balançar, é um verbo. Vocês precisam transformar esse verbo num substantivo. É igual não tem como modificar, é a palavra não. Vocês vão transformar esse advérbio num substantivo. Tia, Vocês acreditam que ontem o pessoal da turma 61 até me pediu para passar mais exercício igual a esse, que eles gostaram de fazer? Né? Porque a gente... Não é difícil, mas a gente precisa pensar, né? Você vai fazer a chamada, não? tia, Ana? eu troquei. Você vai fazer a chamada, não? A aula termina 11h10, ainda não são 11h10. Fala, Mariana. O balançar das escolhidinhas agita toda a igreja. Certo, agora sim. Agora ficou certo. Então, pessoal, para fechar aí... Na página 33, o número 2 a gente consegue fazer porque ele é bem rapidinho, é só para relacionar as colunas. E aí o restante fica para casa, tá? Então, página 33, para a gente encerrar, no número 2 diz assim: relacione as colunas abaixo de acordo com o significado das palavras apresentadas. Letra A cabeça. Letra B, o cabeça. Letra C, a capital. Letra D, o capital. Letra E, a nascente. E letra F, o nascente. Do outro lado, na segunda coluna, ponto do horizonte onde o sol nasce. Hein, pessoal? O nascente? Hã? Nascente. O nascente. O nascente. Então, aí vai ficar a letra F. Esse é... Fonte... Vamos desligar os microfones. O primeiro quadrinho é a letra F. Fonte de onde brota água da terra. A nascente. A A nascente. nascente. Então, letra E. Tia, essa aí é letra A. Parte do corpo. Letra A. A cabeça. A cabeça. A cabeça. Cidade onde fica a sede da administração de um país, estado, província, etc. Capital. A capital. C. Capital. A capital. Letra C. Letra C. Dinheiro, bens, riqueza. O capital, letra D? O O capital. capital. Agora, D. o capital se refere a dinheiro. Letra D de dado. E, por último, pessoa célebre, inteligente, A líder. nascente. B. O cabeça. O cabeça, por exemplo. O cabeção. O cabeça do time Tia, tá muito fácil. organizou a partida. Ou seja, aquela pessoa líder do time, né? Pega minha lapiseira aqui. Então, olha só, pessoal, a sequência ficou F, E, A, C, D e B. Anotem aí. Página 33 para casa, no caso o número 1 que nós não fizemos, tá? Página 33 a 35. 33 a 35. Anotaram? Anotei. Página 33 até 35. Agora vamos à chamada. Quer responder, pode sair? Pode. Alexandra, tá aí? Presente. Ana Clara. Presente. Tchau, tia. Tchau, meu amor. Ângelo. Não era pra mandar pra você, era pra mandar pro Ângelo. lembrete. Pessoal, eu vou chamar 2 vezes, tá? Desculpa. Ângelo não. Arthur saiu. Beatriz Costa. Beatriz.